Muito bem, Osmar, muito bem, ouvintes. Nós estamos aqui recebendo o Sérgio Ferreira Martins Garcia. Tem nome de artista, né? Tem 4 nomes e nomes fortes de se falar. O Sérgio, ele é o mantenedor de uma página na rede social chamada Descubra Botucatu, com mais de 45 mil pessoas que acompanham para saber de destaques turísticos. Ele cumpre um papel social de informação das atividades de turismo, da infraestrutura de turismo na cidade de Botucatu. Turismo, a cidade de Botucatu é uma cidade muito bonita, como vocês já ouviram, né? Os nossos entrevistados anteriores, falando da nossa história, da nossa riqueza histórica e da nossa riqueza natural. Essa riqueza natural, embora exista há séculos, só agora é que ela está sendo descobrida por necessidade, né, de desenvolvimento da região. Ô Sérgio, Botucatu é muito bonita mesmo, né? O que dá para a gente falar em relação ao turismo de Botucatu? São só as nossas montanhas? São só as nossas águas? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Com certeza Botucatu se destaca, né, por ter paisagens únicas, né, e características que chamam a atenção. Então, por muito tempo a cidade se destacou na questão do ecoturismo, o turismo de aventura também, e hoje mostra que tem força para atuar em outros setores do turismo, né? A própria Cuesta, ela é muito valorizada tanto em Botucatu como cidades da região, apesar da Cuesta não ser só em Botucatu, né? Todo mundo fala, Cuesta de Botucatu, daí fica assim, né, as pessoas acham que só tem aqui, né, na cidade. Não, né? Ela começa em Piracicaba e quase termina em Avaré. É uma faixa que se estende, na verdade, por todo o estado de São Paulo, cortando, né? Que daí tem cidades que não dão tanto destaque, não exploram ela, né? Mas aqui o nome Cuesta está presente em toda a cidade, né? No comércio, você vê algumas empresas que adotaram esse nome. Então a pergunta que fica sempre quando alguém vem visitar, né, o que é Cuesta, né? As pessoas acham que é um local assim só, né? Tipo, eu estou indo na Cuesta, é só que... E não é, né? Ela é explorada aqui pela cidade de Botucatu, Pardim bastante também. E esse relevo único que nós temos que preservar para manter, né, essa questão da importância de explorar ela ainda, né? Essa questão turística e também a questão ambiental, que é muito importante. E é bom a gente dizer que a Cuesta é uma montanha onde não tem pontas. É uma montanha que no alto dela tem uma planície e aí sim tem alguns declives e subidas, etc. Essa é a formação da chamada Cuesta. Na parte leste, historicamente, desde a época da formação do planeta Terra, a gente tinha uma praia na Serra de Botucatu, considerando inclusive os restos de fósseis que temos na cidade de Conchas, fósseis marinhos. Na parte de cima, todo mundo se lembra de uma novela da Globo que lá em Marília tinha até marcas, né, e ossadas de dinossauro. Portanto, a nossa região é muito antiga e tem uma formação única, né, do basalto Botucatu, do arenito Botucatu, que forma essa encosta, o que nos dá uma boa floresta, uma boa água, etc. E é isso que salta aos olhos dos turistas, não é, Sérgio? Sim, é interessante isso, porque no primeiro momento as pessoas olham e pensam que é só aquela paisagem que ela está olhando ali, a Cuesta é só esse pedacinho, né? E essa questão da montanha, né? Ela pensa, é uma montanha, um morro, porque como não é algo que ela encontra em todo local, a Cuesta, né, você vai ter aqui a Cuesta Paulista, que nós estamos, e tem a Cuesta também lá na divisa do Piauí com o Ceará, né? Então só tem conhecido no Brasil, só tem 2 locais com Cuesta. Então no primeiro momento, quando ela olha a Cuesta, ela fala, é uma montanha, mas não é, que é essa questão, não tem, né, um pico, né? E ela não é uma chapada também, porque ela não veio ter uma queda para o outro lado. Então tem esse lado bem acentuado, essa queda, e o outro vai ser um declive um pouco mais suave que vai indo para o interior de São Paulo, né? Então por isso que tem essas diferenças de altitude, né, que nós temos aqui. E é interessante essa transição que tem também na Cuesta, né, da Mata Atlântica para o Cerrado, né? O Cerrado que está aí um bioma tão ameaçado, né? Junto com a Mata Atlântica. Junto com a Mata Atlântica, estão disputando aí para ver quem está mais ameaçado, parece, né? E aqui em Botucatu nós temos o privilégio de ter esses dois e as características que envolvem os dois, né? A vegetação, né? A fauna e a flora que estão aí presentes, né? E que dá para ser explorado pelo turismo
de uma forma responsável para que isso seja mantido, né? É possível e temos bons exemplos de que isso acontece, né? Há muitos anos eu recebi uma informação de que a gente tinha um mini Pantanal no entroncamento entre Botucatu, Santa Maria da Serra e Piracicaba, onde existem inclusive as garças tradicionais lá daquela região. Já é também fruto de uma intervenção do homem com a represa lá de Barra Bonita, uma outra represa que tem ali nas proximidades de Piracicaba. Mesmo quando há uma interferência humana, parece que a natureza ajuda a nossa região, não, Sérgio? Sim, a natureza, de uma forma ou de outra, vai continuar existindo, né? Então, a nossa civilização um dia pode ser que vá embora, né? Passado as centenas, milhares de anos, e a natureza ela vai se recuperar, e a vida sempre dá um jeito, né? De voltar a florescer, né? Nessa expertise que você tem, o Sérgio, ele é um profissional da área de informática, mas também agora, por conta desse projeto dele, o Descubra Botucatu, na rede social, no Facebook, no Instagram também, ou não? Isso, o Instagram é o canal principal. No Instagram, o Descubra Botucatu, você vai ver coisas espetaculares aqui da cidade de Botucatu. Sérgio, o que é o turismo de Botucatu? Muita gente, para turismo, tem que ter hospedagem, mas tem gente que gosta de acampar, tem gente que gosta de vir e voltar. Para vir e voltar, para hospedar, o que tem para ver, usar e sentir em Botucatu? Botucatu permite que você tenha diversas experiências, né? Então, quando alguém fala assim, quando eu devo ir em Botucatu? Depende do que você procura. Se você procura cachoeiras, o verão, né, essa época seria melhor pela temperatura, mais agradável, né? Que as águas geralmente são frias, né? Mas agora que nós temos nessa transição indo outono, em breve é o inverno, as pessoas já procuram mais trilhas, mais acampamento, mas durante todo o ano as pessoas vêm para conhecer a sua cultura, a sua história. Hoje em dia tem pessoas que estão trabalhando, se dedicando a mostrar isso, né? Tem a parte gastronômica, tem a questão dos eventos, né, que acontecem em Botucatu ao longo do ano. Então existem diversas experiências que as pessoas podem fazer, né? E isso atende todos os públicos, desde o grupo de amigos que querem fazer uma aventura, um núcleo familiar que está querendo vir conhecer, né? Junto com os filhos, junto com a avó. Então você consegue atender todo esse público e agradar a todos, né? Uhum. E para a gente ficar hospedado, ultimamente tem um investimento muito grande em rede hoteleira de qualidade, de muito conforto, já com quase classificações de tantas estrelas. No passado isso não existia, nós tínhamos dificuldade até de abrigar pessoas que vinham para Botucatu em formatura de universidade, né? Como é que está a nossa hospedagem? O Descubra Botucatu lá no Instagram mostra muito essa questão, e você tem até uma certa independência em falar sobre de acordo com o orçamento da pessoa. Como é que é a nossa hospedagem? É justamente o que acaba acontecendo, né? Essa questão dependendo do orçamento da pessoa, é interessante tocar, né? Porque hoje vem pessoas que buscam uma hospedagem mais simples, uma pousada, né, que não cobre, às vezes, um valor tão alto que ela tenha condições de pagar. E tem pessoas que querem buscar, às vezes, uma hospedagem de luxo mesmo, né, um chalé, um local que tem um glamour maior, né? E as pessoas tradicionais estão vindo um hotel tradicional. E, bom, se nós queremos um dia se tornar uma estância turística, a rede hoteleira, né, essa capacidade de hospedagem tem que estar muito forte, e isso está acontecendo, né? O mais novo que abriu agora foi o Ibis, né, que nós temos aqui na cidade de Botucatu. Mas a intenção é sempre estar atraindo, né, novas redes para poder suprir essa necessidade que cada vez vai ser crescente, né? As pessoas estão buscando Botucatu para conhecer, para trabalhar, né? Muitas vezes os hotéis durante a semana atuam muito com isso, né? De atender esse público que está querendo vir trabalhar, estudar aqui na cidade, precisam ter um local. A própria Unesp também faz isso, porque o turismo também não é só essa questão do passeio, né? Todo mundo coloca o turismo muito como, é lazer, eu vou ir passear com a minha família, com meus amigos. Vou gastar um dinheiro lá em Botucatu. Eu fui lá, comi, dei risada, vi paisagem bonita e fui embora. O turismo não é apenas isso, né? O que é o turismo? O turismo é essa ação que envolve você, que está lá, por exemplo, na sua cidade, né? Você está lá, sei lá, na capital, e se desloca até um outro local, onde você vai usufruir dos serviços que tem lá, desde a hospedagem, a gastronomia, né? E geralmente pode envolver um passeio. Mas quem está vindo para um evento, ela está sendo um turista também.
Ela está vindo, está consumindo na cidade, né? Então tem o turismo de negócios, tem o turismo de eventos. Então, mas é que a gente sempre falou científico. Isso, a pós-graduação atrai muitas pessoas, né? Tem vários cursos ao longo do ano na Unesp que atrai essas pessoas. Ele é um turista. Eventualmente ele acaba indo passear também, né? E todos esses turistas de fim de semana, de alguns dias, turismo econômico, turismo de lazer e turismo científico, o que eles dizem de Botucatu? Tem uma avaliação por faixa? Porque cada grupo é uma exigência, né? Se eu venho a Botucatu para conhecer a produção de uma Embraer, uma produção de uma Caio Irizar ou de uma universidade, meu foco é uma coisa. Se eu vier para conhecer as cachoeiras, conhecer a Cuesta, ver o Mirante, etc., já é outra perspectiva. Sim, algo que é muito comum deles informarem é o seguinte: eles não sabiam que tinha tantas coisas em Botucatu, né? Não sabiam que tinham tantos locais para visitar. Às vezes a pessoa veio atraída por um local só, por exemplo, uma Pedra do Índio, né? Que hoje é um atrativo bem conhecido na cidade, na região, e que atrai muitas pessoas. Então ela falou assim: nossa, eu quero ir conhecer a Pedra do Índio, gostei do Mirante, quero tomar um café da manhã, fazer uma trilha. Mas, depois, quando ela chega e as pessoas começam a perguntar: você foi em tal lugar, para onde você vai depois? Ela começa a entender que é algo muito maior, que vale a pena ela voltar novamente, se hospedar, porque nós tivemos muito esse público excursionista, né, que ele vinha só por um bate-volta, né, vamos dizer assim. Ele vinha, almoçava, passeava e ia embora. Hoje em dia a gente começou a converter esse público, né? Ele começou a se hospedar, né, aqui na cidade para ficar mais de um dia, né? Tem gente que às vezes fica uma semana, né? Então isso... o que é muito comum eles falarem, que não tinha ideia que tinha tantas coisas para fazer na cidade. A gente aqui em Botucatu, eu não sei onde você está arrumando coisa. Botucatu não tem nada para fazer. Por que não? Eu acho que não tem nada para fazer. E quem vem de fora acha que tem tudo. Porque o que acontece? Isso é muito comum. Se for em toda a cidade, sempre vai ter as pessoas falando: não tem nada para fazer aqui. Falta, às vezes, a gente valorizar um pouco mais do que é nosso. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho fenomenal que nós temos é uma pinacoteca. Será que uma boa parte da população já foi lá? É uma coisa que está na área mais central, mais fácil de encontrar, né? Então, muitas vezes a pessoa foi no centro. Será que ela não consegue passar meia hora, uma hora, dar uma voltinha ali na Pinacoteca? O prédio em si só já é uma obra de arte, né? É histórico. E ali tem um fluxo muito grande de exposições. Então, às vezes, falta a pessoa se dar o momento de ir lá e curtir. Às vezes ela acha que não gosta, mas vai, conheça. Né? Às vezes ela vai gostar, não sabia que gostava daquilo. Porque são tantas exposições diferentes que é difícil. Ela fala assim: não gostei de nada ali. Hoje mesmo tem lá uma exposição que é a Botucatu na palma da mão, que é do Júlio. Ele foi fazendo uma análise dos prédios, né, da Catedral, da Estação Ferroviária, da Igreja de Santo Antônio em Rubião. E ele, olhando isso, tirando fotos, ele conseguiu modelar no computador esses prédios e fazer uma impressão 3D. É um trabalho fenomenal, cheio de detalhes. Com certeza, quem olhar aquilo vai falar: nossa, a catedral, que bonita que ficou. Não tem como você não admirar aquilo, né? Então, às vezes, falta o quê? As pessoas irem, se dar, né, assim, esse momento de irem conhecer o local que tem e sentir orgulho, para falar assim: não, olha, na minha cidade tem isso, né? Então, às vezes, falta isso. E é comum um pouco isso em todas as cidades, na verdade, né? Nós estamos aqui conversando com o Sérgio Ferreira Martins Garcia, que é tecnólogo e também é um editor do Descubra Botucatu no Instagram. E ele é guia turístico aqui na cidade de Botucatu. Para você, se eu quiser conhecer qualquer coisa, é só ligar para você ou a agenda lá na Descubra Botucatu? Como que funciona o contato com você especificamente? Tem o site descubrabotucatu.com, né, que está um pouco mais organizado, né, os locais turísticos, e tem o próprio Instagram, que é o meu canal principal. Lá tem o WhatsApp, tudo, pode mandar uma mensagem no direct, o que ficar mais conveniente. Tem gente que manda até mensagem por texto hoje em dia ainda, SMS. Eu respondo todos, né? E aí eu oriento, né, porque o meu trabalho não é só a divulgação, mas também a orientação sobre esses locais. Então eu não falo: tem esse local, tem esse. Eu falo o que é conveniente as pessoas irem, porque as pessoas não conhecem. Né, tanto o morador como quem vem de fora. Então eu oriento o que ela deve fazer. Então, por exemplo, olha, você quer ver um pôr do sol? Então deixa esse local que você tem interesse por último, porque ele vai ser bom para o pôr do sol. Porque todos esses locais eu visito diariamente, né? Eu vou em todos. Então, como o meu trabalho é uma dedicação diária, né? Hoje, no final de semana, o feriado para mim não tem importância, né? Eu
trabalho todos os dias, eu vou nesses locais, então eu acabo vendo as mudanças, né? Que é muito interessante você ver como abriu aquele negócio e como que ele está hoje, né? Você, pelo jeito, não trabalha, se diverte, né? As pessoas encaram que eu tô sempre passeando tudo, né? Mas não é fácil também não, viu, gente? É um trabalho que exige muita dedicação, mas é prazeroso. Sérgio, a gente falou de turismo econômico, científico, turismo cultural, e uma coisa que eu acho que falta em Botucatu, eu não sei se você tem essa perspectiva, e não sei, já toquei nesse assunto várias vezes, não consigo ter reverberação. Botucatu é uma cidade que foi uma... sede de uma diocese, sede de uma arquidiocese, portanto a Igreja Católica tem uma força muito grande aqui na região. Historicamente vieram pessoas espetaculares, padres importantes, pessoas que coordenaram, né, por exemplo, a pastoral da criança, coisa tal, que o presidente morava em Botucatu, um bispo, fundação de uma rede de televisão católica, etc. Temos prédios históricos, temos uma presença que a nossa igreja vai até Presidente Prudente, a influência administrativa dela, dividida nas dioceses. Entre os evangélicos, a primeira evangelização no Brasil, quando ainda o Brasil era um país católico, né, por lei, vieram os evangélicos presbiterianos dos Estados Unidos. A cidade de Botucatu também teve uma das primeiras igrejas cristãs no Brasil, portanto, dos abatistas, etc. Por que não é forte o turismo religioso aqui na nossa região? A gente vê, por exemplo, Avaré explora um pouco mais, até a presença de uma santa que viveu na Anhembi também, né? Anhembi é a maior... São Manuel. Uma das maiores festas religiosas do estado de São Paulo está em Anhembi e São Manuel. E a gente explora pouco isso aí, né? Sim, isso acontece, mas eu vejo que está mudando. Eu vejo que tá mudando, né? Hoje... Você tem um grupo, né, em Botucatu, que é o Ibitucatu das Antigas, que é a Renata, está lá também a agência Beracá Turismo. Eles estão envolvendo essa questão histórica e que muitas vezes a religiosa está junto, né, que a Igreja Católica principalmente sempre esteve aí presente na formação dos municípios, né, através da sua matriz, sempre esteve, né? Toda cidadezinha vai ter uma praça com uma igreja, né? Então eles estão explorando isso, né? Eles têm os passeios, os roteiros culturais e que também agora está envolvendo essa questão religiosa. Então é um passo a mais para acontecer um turismo religioso. E o que vai depender são as festas também, né? Então hoje nós temos algumas festas que acontecem, né, no município, que são bem conhecidas. Aqui geralmente as pessoas sempre vão mais pro lado recreativo. Então a festa do milho, as pessoas vêm muito assim, tipo a parte recreativa, vamos lá comer milho, seus derivados. Esses dias, né, vai ter a passeata a caminhada da fé. Caminhada da fé. Então assim, nós temos, talvez o que precisa ser trabalhado mais é essa questão turística, de atrair mais pessoas, elas entenderem a importância dessas ações que já acontecem. Né? Teve a comemoração agora da Capela de São José. Então são ações que estão acontecendo e eu acho que só precisam ser aprimoradas, né, para esse lado turístico de atrair mais pessoas, né? Então por isso que é importante ter um calendário de eventos único para as pessoas saberem quando vão acontecer esses eventos, que é uma batalha minha nesse ano, conseguir unificar todos esses eventos num local só. Então a pessoa que quer passar o final de ano aqui em Botucatu, ela vai saber o que vai estar acontecendo. Mas não é fácil, porque a gente lida com diversas pessoas, empresas, e a comunicação hoje em dia é um pouco difícil, né, com as pessoas, no modo geral. A gente tem festa boa agora, a Festa do Divino, que vai acontecer em maio lá na cidade de Anhembi. É uma festa espetacular, a cidade dobra 5 vezes, até mais o tamanho, mais de 50 mil pessoas participam. Ontem eu estava lá por acaso, estava sendo mencionado isso. Eles estavam falando lá que a previsão é atrair 40 mil visitantes em relação à festa. Só que ela não começa, né? A gente vê o final dela. A parte bonita é o encontro das canoas lá que acontece. Só que antes disso aí, você tem lá as festas tradicionais, coisa que se remete lá ao século XVIII, XVII, quando estava ocorrendo a formação aqui. Daqui em Botucatu a gente tem a festa lá que você falou, da festa do milho na Vila Maria. A gente não falou
o segundo templo dedicado a Nossa Senhora Aparecida, que tem lá na cidade de São Manuel, em Aparecida de São Manuel, né, essa coisa toda. Então, é um caminho também a ser explorado a questão relacionada ao turismo religioso. E nós estamos aqui conversando com o Sérgio Ferreira Martins Garcia, que é o editor do Descubra Botucatu no Instagram, e lá ele agrega informações a respeito do turismo na cidade de Botucatu e também as atividades, com fotografias para você checar, avaliações. O pessoal lá escreve o que está acontecendo na cidade, o que ele achou ou deixou de achar. E a gente vai numa passagem comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e na sequência a gente volta falando aqui com o Sérgio a respeito do turismo na cidade de Botucatu, e a gente espera que você que nos ouve em Botucatu e cidades da região, dê um tempo na sua vida para conhecer a nossa cidade, conhecer tudo que a gente tem de bonito aqui, além das nossas histórias, as belezas naturais. Quem compra na Comercial B&B concorre a prêmios em dinheiro, que poderão chegar a R$700 mil. E lembrando que a B&B é a loja que mais tem dado prêmios em dinheiro em Botucatu e região. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Tubo Tigre 4 polegadas, R$109. Bela Ducha Lorenzetti, R$65,90. Gabinete para cozinha de 1,5 m, R$499. E lembrando que para sua construção ou reforma, a B&B tem o melhor em acabamento. Promoção Dinheiro na Mão da Comercial B&B, onde você compra, economiza e pode ganhar dinheiro. Rua Floriano Simões 230. Telefone 3815-1900. Vila dos Lavradores. A construtora Reinaldo Henrique Engenharia tem o orgulho de apresentar o mais novo complexo comercial e residencial de Botucatu, Le Grand Chaillot, um moderno edifício na Avenida Vital Brasil, um dos pontos mais charmosos de Botucatu, com áreas comerciais no terreno e ampla área de lazer, com piscina coberta e descoberta, ambas aquecidas, sauna, quadras poliesportivas, campo de minigolfe, salão de festas, academia, salão de pizza, cinema, playground e soul wine. 2 torres, uma exclusiva com 4 apartamentos por andar, todos com 3 suítes, e outra torre com 1 e 2 dormitórios, sendo 4 unidades premium por andar. Procure seu corretor de confiança nas imobiliárias de Botucatu. Le Grand Chaillot, mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia. Seven Motors, confiança, credibilidade e excelência. Sua concessionária Premium proporciona confiança, credibilidade e excelência no atendimento, entregando o que há de melhor para os seus clientes. Faça uma visita na Avenida Deputado Dante Delmanto 2833. Confira parte do estoque no site sevenmotors.com ou pelo telefone 3813-7707. Seven Motors, sua concessionária Premium em tudo. Pessoal, nós voltamos aqui no Jornal da Clube Gente, dentro dessas atividades comemorativas aos sábados do aniversário da cidade de Botucatu. Nós já falamos da história, já falamos da cultura, e hoje, graças ao Sérgio, é um empreendedor dos negócios de turismo aqui na cidade de Botucatu, 168 anos depois, né, da nossa fundação, a cidade de Botucatu começa a melhorar suas relações com a natureza, melhorar suas relações com as pessoas que chegam, né, na boca do sertão, aqui como era conhecida a região de Botucatu. E o Sérgio, na sua página Descubra Botucatu, tem lá um monte de atividades que podem ser consultadas a todo instante no Instagram, e também ele, como é profissional dessa área, agrega trabalho com isso aí. Você pode contratá-lo para fazer turismo e passear aqui pela região de Botucatu. O que a gente come em Botucatu, Sérgio? Arroz, feijão, carne de porco, segundo o Antônio Cândido, e mandioca era a comida do nosso caipira aqui no passado, quando a gente estava fazendo as ocupações das posses. Mas agora a gente tem ovelha, tem frango, tem carne. A Unesp está desenvolvendo uma carne até mais macia, junto com o pessoal do Jabuticabal. O que a gente come, bebe aqui em Botucatu? Nós temos, por ser uma cidade do interior, tem muito essa influência, né, ainda da comida do interior. Então, o arroz, feijão, sem falta, né, e o frango, né, o frango frito, tem a panceta, né, o torresmo. Essa comida é muito típica em vários restaurantes, né, nos rurais, né, no caso.
Mas não é só disso que as pessoas procuram, né? Às vezes as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de alimentação. Então é normal, né? É muito comum você ir no restaurante e ter outras opções. Tem um peixe, né? Tem um filé, né? Ali pronto. Tem muita comida árabe aqui em Botucatu tem agregada, também. né? Esse mundo globalizado que nós vivemos permitiu que a gente tivesse o privilégio, né, que eu considero, porque eu acho uma delícia, né, experimentar novos pratos, né, saber a origem daquele prato. Então hoje nós temos desde um restaurante caipira, né, que vai oferecer toda essa comida que eu já mencionei, né, do frango frito, a panceta, o torresmo, e também vão ter restaurantes com uma alta gastronomia envolvendo frutos do mar, restaurantes que têm uma influência da culinária europeia. Né? Hoje nós temos chefes de alguns restaurantes que tiveram essa experiência na Europa e trouxeram para cá. Tem esse tipo de profissional em Botucatu? Não sabia. Tem. Um deles, por exemplo, é o Pedro Gentil, né? Lá da Demétrio, do Jardim Restaurante. Ele trouxe isso, né? Então você não vai lá comer algo normal que a gente vai comer no restaurante, que é muito gostoso, né? Bem feito. A melhor comida é a comida bem feita, né? Bem temperada, né, gente? Mas é muito interessante você ver um prato diferente e ter o privilégio de experimentar isso. Então o Botucatu reúne isso. E eu acho que o mais interessante, que eu notei que começou a acontecer, as pessoas começaram a usar mais ingredientes da região. Não só de Botucatu, mas das cidades em volta. Então começaram a pegar e fazer pratos, né, envolvendo esses ingredientes. Então tem produtos que começaram a ter um destaque aqui na nossa região, né? O queijo, o café, vinho. Isso tudo as pessoas começaram a olhar e falar assim, por que não, né, a colocar no cardápio também. Sérgio, a gente fala muito da área urbana, porque a gente está na área urbana, mas muita gente que vem a Botucatu quer juntar isso, o urbano e o rural. No meio do mato aqui em Botucatu, eu gostava de passear na região lá de Piapara, porque lá tem aquela água fedida, lá, aquela água sulfurosa, não sei se estão deixando entrar mais, é um lugar bonito, que se você estiver andando de forma muito calma, você é capaz de cruzar com um felino de grande porte, uma onça, ou uma dessas aves grandes, uma siriema, etc. Mas me parece que aquela região de Demétria, Pardinho, nossa divisão ali vai ganhar uma força muito grande a partir do momento que nós tivermos a represa. Parece que o turismo no meio do mato está caminhando para aquela área lá. É isso mesmo ou é uma impressão errada? Olha, para aquele lado tem uma rota turística grande, né? Você indo para aquelas bandas, vamos dizer assim, você vai para uma Cachoeira da Marta, vai para Demétria, vai já para um grande fluxo turístico que tem indo para Pedra do Índio, né, que já vai sentido Três Pedras e para lá já vai para Pardinho. Então hoje mesmo tem uma indicação que eu coloco para quem quer conhecer a Cuesta. Eu falo, vai na Capela de São Cristóvão, né, descendo ali a Cuesta mesmo, sentido Conchas. Lá tem placas mostrando que é a Cuesta, você consegue observar o arenito. Ali é o melhor entendimento da nossa história, inclusive geográfica. Né? Sim, você chega fácil, né, de carro ali, né, para o carro ali com segurança, sobe, não precisa andar no meio do mato, então facilmente você já enxerga. Mas aí se você quer continuar entendendo a Cuesta mesmo e ver que ela não é só aquele bloco, né, que parece ser um morro, né, você continua seguindo, vai numa Pedra do Índio, lá você já vai ter um mirante bem legal para as Três Pedras, entender que aquele morro que está ali atrás é a barriga do gigante, só que não faz sentido nenhum, né, que a pessoa chega ali e acha que vai ver o gigante já, né. Aí daí ela vai saindo, eu recomendo que sempre vá pela estrada de terra, contornando a Cuesta, que ela poderia voltar para o asfalto e sentido Pardinho, né? Mas indo por dentro, você consegue continuar vendo as Três por Pedras e a Cuesta. Você fala ali passando a granja que tem ali naquela região. Ah, entendi. Que ela poderia voltar para o asfalto, né? Mas eu considero melhor o passeio por questão visual. Então ali ela consegue começar a ver o formato do gigante se formando, né? Ela tem que ficar bem atenta pro lado esquerdo dela. E isso indo até Pardinho, né, o eixo da vista do gigante, ali onde tem a tirolesa do gigante, a venda do Vivan, você consegue ver o gigante bem formado ali. Então, fazendo todo esse percurso, você consegue ver a Cuesta e ter uma ideia, porque daí, na hora que você está lá na tirolesa, você vê lá longe aquele bico da Cuesta onde está a Pedra do Índio que você estava lá antes. Então, eu considero o passeio muito interessante para quem quer conhecer a Cuesta e pensando no turismo regional também, tem que ser praticado. Então, quando a pessoa está aqui em Botucatu, eu incentivo ela a ir para as outras cidades. Quando está lá em Pardinho, que eu também atendo as pessoas de Pardinho que vêm visitar, eu falo, venha para Botucatu também.
né? Porque para ela entender que é mais coisas na região a ser visitadas, né? Parece que Pardinho tem um turismo mais radical que Botucatu, ou é impressão minha? Porque lá tem tirolesa, tem uma série de coisas a ser feita, o envolvimento da serra mais ao norte, né, em direção, aliás, ao sul, ela tem uma sinuosidade muito grande, aquela serra lá é muito interessante. É uma impressão errada minha ou tem atividade mais radical para molecada aqui, para os jovens aqui em Botucatu? Tem essas atividades que chamam mais atenção mesmo, né? Mas ainda tem, por ser uma cidade pequena, né, tá bem desenvolvida, se for ver a questão do turismo, lá, né? Favoreceu também que boa parte do turismo dela você chega por asfalto, então as pessoas levam isso em consideração, né? Então você chega ali no eixo da Vista do Gigante, onde tem diversos empreendimentos, é tudo por asfalto. Então facilita, né? Tem um centro gastronômico espetacular lá embaixo da serra, na beira da Castela. Sim, né? Então tudo asfalto, né? Botucatu, apesar de ter muitas opções, né? Estradas de terra que são boas, mas ainda são estradas de terra, né? Todo mundo que quer ir às vezes, né? Mas é bem espalhado. Mas é bom que seja de terra, né? Pelo menos a gente tem um sentido, inclusive de sentir o pó diferente de baixo da serra e de cima da serra. Sim, com certeza. Mas nós temos a aventura mais presente em Botucatu, né? Então todo final de semana você tem praticamente atividade de rapel em cachoeiras, em paredões, isso é muito comum. Agora, recentemente, no Rio Bonito, voltou até o passeio de Banana Boat, então é bem legal, né, para aproveitar aí um pouco ainda desses dias quentes, né, aproveitar aí lá. É o Rui Pirré que faz ainda. Isso, o seu Rui mesmo, né, O Dom Peixito, o barco dele tá de férias, né, tá sendo reparado, então ele pegou um barco menor para puxar a Banana Boat, e tá bem legal a atividade. Eu publiquei nesses dias sobre, fui lá, bem ao acaso, acabei encontrando ele lá e foi bem legal o passeio. Mas, assim, Pardinho tem esse destaque por ter um local que está ali todo final de semana oferecendo essas atividades, da tirolesa, passeio de buggy, quadriciclo, TV, né? E quem, vamos dizer assim, chamou as pessoas para aquela região ali mesmo foi um grande destaque, foi a venda do Vivan, né? Que sempre foi um ponto de encontro dos trilheiros. Lá, né? Mas assim, é um local nostálgico, né? As pessoas falam, vamos nos encontrar lá, né? Sim, porque saiu em revista, né, automobilística, então acabou sendo um ponto de encontro para as pessoas irem. Então foi bem interessante essa questão. Sérgio Ferreira Martins, editor do Descubra Botucatu, conversando conosco aqui a respeito das atividades de turismo na cidade. Você pode aproveitar esse mês de abril, essa fase que estamos aí vivendo o outono, nos aproximando do inverno. O inverno também é muito gostoso aqui na cidade de Botucatu, para quem quiser sentir o vento e o frio diferenciado. Tomara que nesse ano faça frio, porque faz algum tempo que não faz. Sérgio, Botucatu tem um monte de histórias, né, do passado, aquela coisa toda. Tem história de disco voador, tem histórias de saci, etc. Como é que fica essas histórias? Eu gostava muito de contar as histórias que eu criava saci aqui em Botucatu e muita gente se entusiasmou com isso. Ainda tem essa pegada de questões relacionadas aos discos voadores, ao fogo que sai das montanhas lá de Pardinho, das Três Pedras, etc. Isso ainda atrai público para Botucatu? É engraçado. Apesar de não estar sendo divulgado isso, né? Você não vê praticamente ninguém divulgando isso no turismo. Mesmo assim, ainda as pessoas têm essa lembrança, né? Elas vêm para passear e perguntam, viu, e realmente tem alguma coisa assim? Eu falo, né? Eu tenho a minha visão. Como eu ando muito no meio do mato, eu encontro muita coisa estranha, né? O que eu não sei, porque eu não fico lá parado para descobrir, né? Eu pico a mula. Eu não sou tão curioso assim. Então, assim, muitas vezes a gente tá lá no meio do mato à noite, já vai fechar a porteira, você já sente uma presença diferente ali perto de você. O que é? Se é o saci, se é uma onça, se é gente querendo pregar uma peça. Se é o chupa-cabra, teve chupa-cabra que atacou na região das Três Pedras lá também. Eu faço o contrário de filme de terror, né? Filme de terror, o pessoal fala, nossa, o que será que é? Não, eu pico a mula, né? Mas assim, tem muitas coisas que chamam atenção aqui na nossa região, essa parte folclórica, mística, ufológica, né? Muito presente. E eu não duvido de nada, né? Mas também não acredito em tudo. Mas eu acho muito curioso manter essa história viva, porque acaba chamando a atenção das pessoas ainda, né? E mesmo sem divulgar, as pessoas chegam aqui e falam, é verdade mesmo que tem, né? Eu falo, olha, tem gente que tem, que fala que viu. Eu acredito que a pessoa viu,
que ela fala que viu, eu que tô acreditando nela, porque são pessoas diferentes, né? As pessoas mais antigas que falam da bola de fogo, e elas contam de um jeito que elas falam, eu vi. Agora, o que era, não sabemos. Eu acho que isso, na verdade, que é a essência, tipo, não sabemos o que era. Então, eu acho que a gente já sabendo, fica mais interessante assim, né? E nas florestas mais fechadas tem até o caipora também, né? Que é o protetor da floresta. Ele anda com o pé para trás para dizer que ele tá chegando, mas na verdade ele tá saindo. E o saci, porque venta muito aqui em Botucatu, é um meio de locomoção muito legal dele. Não sei se você tem essa informação. Tem. O pessoal fala também que no bambuzal, né? Ali no bambu também. No lajeado tem muito isso. Que é onde tem a criação de saci, né? Eu fiz até uma brincadeira um tempo atrás, que tinha um saci numa garrafa bem bonito, por sinal. Uma amiga que ganhou de presente. E tá um pôr do sol bem legal. A gente falou que conseguiu capturar um saci ali. O pessoal gostou bastante da brincadeira, assim, né? E é verdade. Você sabe que a Botucatu ia ter uma uma cervejaria. Eles só não instalaram porque muita gente gosta de pôr o saci dentro da garrafa. Então eles foram se instalar lá na região de Agudos para não atrapalhar a criação de saci aqui na nossa região. Faz muito sentido, né? Claro. É verdade, viu, gente? O Sérgio, a questão de folclore também é uma coisa importante, né? No turismo. Tem alguma coisa do folclore, tirando essa nossa brincadeira que é verdadeira sobre o saci, né, e os discos voadores? Aliás, vou dar um spoiler aqui, há uma produção muito grande sendo feita para o Discovery a respeito de OVNIs em Botucatu e também em relação até pessoas que chegaram a ser abduzidas por seres extraterrestres. Verdade ou mentira? Não sei, mas uma produção em andamento está sendo feita com gente muito importante no Discovery, num programa que eles têm lá sobre seres extraterrestres. Em Botucatu tem uma história, talvez você deva conhecer, mas eu nunca vejo muitas pessoas falando sobre ela, que é da escafandria. Escafandria, cidade subterrânea. A gente tá falando do alto, né? Porque não vamos olhar para baixo, Maciel, né? Lá, Marco Maciel, né? Isso. Qual que é o nome dele? Esse nome mesmo. Acho que é isso, Marquinhos. Ele lançou isso, tinha até então um quadro, agora estava em manutenção essa seção da Pinacoteca, mas tinha um quadro representando isso também, né? E para quem quiser saber, fica ali o acesso à escafandria, que é uma civilização milenar, é exatamente na Concha Luminosa. Ali, na Concha Luminosa não. Do chafariz, né? No chafariz ali da Praça do Bosque. Isso. E eu achei super interessante isso, né? Eu falei assim, nossa, por que não está sendo trabalhado isso, né? Da onde surgiu toda essa história? Então, assim, são essas pequenas histórias que estão aí presentes que não está sendo explorado. Mas por que não, né? Às vezes com o tempo. Basta, na verdade, alguém começar, né? Então, eu sempre fiquei pensando, por que não está sendo explorado isso? Então, a ferrovia não estava sendo explorado até uns anos atrás. Já houve iniciativas, né? A gente não pode desmerecer as iniciativas que já houve, mas estou pensando no momento atual, né? Não estava sendo explorada a parte histórica. Então, eu fui lá, junto com uma amiga, fizemos um passeio envolvendo a parte histórica da ferrovia, né? Hoje já tem outros passeios. Então, eu acho que o que falta mesmo são os profissionais que se interessem, né? Criar esses passeios para chamar a atenção. Né? E assim que começa, né? Porque já está ali as histórias, né? Então ter essa parte de contar elas numa roda de uma fogueira no acampamento, né? Que tem que tomar cuidado, que tem pessoas que não vão conseguir nem dormir às vezes, né? Não, e é uma questão, é óbvio, né? A gente está falando de coisas que são imateriais, que tem a ver com a cultura. Quem mora no mato, como ele disse aí, o Sérgio diz, qualquer barulho pode ser uma onça, pode ser um ser que você não conhece, pode ser um extraterrestre. E como a conquista do território de Botucatu passa por essa divisão de Mata Atlântica, que é uma mata mais úmida, tem um tipo de animal diferenciado, muitos répteis, muitas aves, e a mata do Cerrado, ela já tem um tipo de animal, os felinos, os lobos, etc., que são outro tipo de animal. Então, na conquista do sertão botucatuense, Pardinho, etc., houve toda essa história que ainda é dividida nas propriedades. Para a gente ir mais para os finalmente, como que as propriedades, onde a gente vai ouvir esses causos, estão se preparando? Parece que Botucatu tem mais de 1.200 propriedades rurais, é a 10ª extensão territorial do estado de São Paulo. Mas muitas fazendas seculares estão tomadas por fazendas de cana, fruta e madeira.
E as pequenas ainda não descobriram a potência que eles podem ter só para mostrar um tijolo daqueles antigos que tinha quase 1 metro de tamanho. Por que eles não entraram ainda? Está faltando convencimento, confiança nesse mercado? Qual a sua avaliação? O que precisa é ter realmente essa exploração e mostrar. Porque para ele, quando é comum para nós, a gente não entende todo o potencial. Então, às vezes, eu cheguei já para uma propriedade e falei, por que você não faz uma atividade para tirar leite da vaca e as pessoas aprenderem, né? Não vai ser em um dia só que vai aprender, mas ter essa experiência. Mas as pessoas vão gostar disso? No final, acabaram gostando, né? Então, o que falta, às vezes, é mostrar que aquilo que existe ali, que já está basicamente pronto, pode ser explorado. E o que precisa muitas vezes é tempo, né? Às vezes a gente quer que aconteça rápido as coisas, mas o tempo é muito necessário, o amadurecimento. O nosso turismo ainda ele está se amadurecendo, está se organizando. Eu considero que está muito bom, eu vejo, né, lá no futuro melhor ainda, mas ainda nós precisamos de tempo. Mas essa questão histórica, né, no caso do tijolo que foi mencionado, né, ainda precisa ter um envolvimento de vários profissionais para isso acontecer, né? E esses profissionais surgiram agora, né? Vamos dizer assim, né? Estão mais empenhados agora, teve iniciativas no passado, mas é um trabalho muito grande a ser feito, na verdade, né? Botucatu está crescendo muito. Como nós vamos viver o Botucatu de agora com o Botucatu do futuro? Antes da gente começar a falar aqui, eu dizia que eu matava a aula no SESI, quando funcionava perto da Misericórdia, descia lá na Indiana e pescava mandi com a mão. Outro dia eu tive lá, a água diminuiu, etc. Acho que nem tem mais mandi naquela região. E isso é uma questão do impacto do crescimento, do desmatamento, do avanço, né, das culturas. Como que você vê Botucatu no futuro, na questão de turismo? Eu vejo que, se continuar nesse ritmo, sem tomarem as devidas providências, vai ser uma região que vai sofrer com esse impacto ambiental cada vez maior, né? Mas, sendo otimista, né, vamos considerar que tudo vai transcorrer bem, né? Nós vamos ver uma Botucatu mais organizada em diversos aspectos, né? O turismo vai estar mais amadurecido, vão ter muito mais empreendimentos turísticos, muito mais visitantes. E isso influencia em diversos aspectos. Para o morador é muito bom, porque você acaba melhorando a questão do transporte público, né, a questão de segurança, a questão de limpeza pública. Você vai aprimorando, né, isso porque você vai ter dinheiro voltado para isso, né? Você vai acabar melhorando a vida, né, o bem-estar da própria população. E o lazer dela, né? Então, nada melhor que morar numa cidade do interior onde você tem várias opções de lazer, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa deixar de ser no discurso de falar um turismo sustentável, atividades sustentáveis, parar de ser discurso e começar a ser ação, né? E eu vejo que isso falta um pouco, né? Tem esse avanço na monocultura aqui na região que impacta. É verdade, gente. Se você for passear, você vai ver que na Coesta você vê áreas que, na minha opinião, não deveria ter plantação, né, de eucalipto principalmente, que isso vai acabar com a nossa região, né? Não é uma coisa exclusiva de Botucatu não, né? As outras cidades também. Então eu acho que precisa ter um controle maior, de tudo isso para não ocorrer essa degradação ambiental, que ainda é possível controlar isso, né? Mas lá no futuro a conta vai ficar maior, né? Pra poder Mas dos culpados vai ser o turismo, porque o que vem de gente visitar a cidade é um paradoxo, né, Sérgio? Muita gente que eu conheço, e você estava me dizendo que é um pouco da realidade que você encontra por aí, muita gente que vem a Botucatu vem para passear, curioso, às vezes até desconfiando da cidade, porque o nome para muita gente é difícil de falar. Depois que põe o pé na cidade, respira o nosso ar e bebe nossa água, nosso café, nosso leite, come nossa fruta sem agrotóxico, etc., o cara quer ficar aqui, a mulher, o homem quer ficar em Botucatu. Como é que está essa... você já sente essa situação? Mesmo estamos ganhando musculatura agora no turismo, já existe isso em Botucatu? Sim, a cidade está crescendo, né? Então, se não tiver o crescimento da maneira correta, nós vamos impactar de diversas maneiras negativas a cidade. O turista realmente está acontecendo isso, ele está vindo para cá e está falando assim, vou morar para cá porque é tranquilo. Eu posso andar numa rua amando com o celular na mão e não vai correr o risco de alguém passar correndo, levar meu celular e fugir, né? Como acontece em outras cidades.
Você pode andar à noite, né, numa cidade aqui. É segura, né? Então isso não ocorre em outras cidades. Você anda, mas fica apreensivo. Aqui não, você anda tranquilo. Mas o que acontece? O turismo pode ser algo prejudicial para uma cidade na questão ambiental, desde que ele esteja sendo feito da maneira incorreta. Então, se você faz um turismo organizado, né, então não é porque tem aquela trilha que ela pode passar 1.000 pessoas, né, por dia naquela trilha. Tem um estudo de capacidade de carga. Isso é feito por um profissional que vai avaliar. Olha, essa trilha aqui para recuperar em diversos aspectos, tudo, pode passar no máximo 20 pessoas no dia. Aí é feito esse controle, né? E também hoje em dia na cidade aqui já tem leis, né, em relação ao turismo. Então está sendo agora, né, criado, já tem a lei, mas agora que está sendo implantada de fato, que é o quê? As pessoas que estão visitando a cidade vão ter que ter um guia de turismo numa excursão. Então se vem lá, alguém organizou uma excursão lá de São Paulo, veio aqui com uma van, vai ter que ter um guia de turismo local. E esse guia vai estar zelando pela cidade, pelo bom uso, né, dos seus atrativos. Então isso é muito comum em outras cidades também, né? Para controlar e não ter esse turismo predatório, né? Que é muito comum em alguns locais e as pessoas não preservam. Eu né? ficava muito irritado quando existem informações geomorfológicas aqui em Rubião Júnior, que aliás a gente não falou da importância do Morro de Rubião Júnior, que para quem não sabe, é um vulcão que está em tese extinto, mas fez uma formação muito importante nessa região. E o pessoal ficava destruindo aquele arenito que tem lá. Quando você fala de um guia de turismo, é para evitar exatamente isso, a coleta de uma planta ou destruição de um patrimônio geológico. É um patrimônio nosso, né? A cuesta é um patrimônio. Então você não pode, de alguma forma, detonar ela, vamos por assim, né? Você não pode ir lá, vou levar um arenito embora, eu vou ficar batendo aqui porque é fácil, é legal, ficar caindo, né? Porque ele é mais frágil, né, do que uma rocha comum. Então você não pode fazer isso. Então um guia presente vai impedir que a pessoa vai lá pichar, riscar, deixar o nome, né? Como a gente vê em alguns locais. Então o guia presente, um local com regras claras, sendo monitorado, isso a gente vai em grandes destinos, não é esse oba-oba, né? Você chega ali, é tudo controlado certinho, é tudo limpo, né? Tudo organizado, e isso é muito vantajoso, né, para a cidade, né? Porque vai estar trazendo mais geração de renda, na verdade. Né? Sérgio, a gente já está entrando na fase final aqui da nossa conversa e eu agradeço muito o seu conhecimento, a divisão. Você tem certeza que muita gente aqui está gostando do que a gente está conversando ou sabendo de coisas como eu não sabia através de você. Agora, como é que está esse mercado? Você é um dos guias turísticos aqui na cidade de Botucatu. A gente se reconhece que desde lá a gestão, primeiro do Pedro Lozzi, que começou com isso, um pouco antes, o Adolfo Dinucci foi diretor de turismo na cidade de Botucatu, começou com isso, mas houve um hiato e a partir do governo do Pedro Lozzi, depois o Iello, depois João Cury e agora é Mário Pardini, a pegada de turismo, ela ganhou uma força. Nós estamos falando aí de quase 30 anos, né? E a questão de um profissional de turismo não existia. Existiam empresas que vendiam passagem para sair de Botucatu e não para vir a Botucatu. Sim. Como é que está esse mercado? Está crescendo? Tem muita concorrência? Qual é a realidade dele? É interessante isso, né? Esse turismo emissivo, né? Que são essas empresas que estão vendendo, vamos passear na Disney, né? Esse turismo emissivo foi sempre muito comum, né? Esse receptivo, houve iniciativas anteriores, né? Que nem o Fernando Pereira, por exemplo, né? Da Botucatu Tour, né? Que tinha... Botucatu, isso. Ele e a Marlene, um dos pioneiros. Sim. Dr. Então, Flávio Baccar e a esposa dele, que tinha uma outra empresa. Foram etapas, né, que isso aconteceu. Hoje está em outro ritmo. E isso também ocorre devido ao estado de São Paulo estar voltando a sua atenção para o lado turístico, porque sempre teve visitantes, mas nunca ninguém fala assim, eu vou passear em São Paulo. O estado de São Paulo nunca foi tido antigamente como um local turístico, assim, né? Um destino turístico, apesar de existe, mas as pessoas não falavam, eu vou para o Nordeste, eu vou lá para o Sul, vou lá para a região Nordeste, né? Explorar a floresta. Hoje não, hoje o estado de São Paulo tem várias iniciativas para mostrar como o estado de São Paulo é rico em diversos aspectos, várias opções turísticas, então permitiu que
que essas ações de governo estadual junto com o municipal, né, o próprio município de interesse turístico, a instância turística, que permite que venha verba para melhorar a estrutura, né, desses locais, permitiu que o turismo crescesse. Então, hoje em Botucatu, existe concorrência, obviamente, dos guias, né? Hoje eu atuo pouco como guia, sou mais o guia que vai orientar para onde ir e direcionar para os guias que oferecem cada tipo de passeio. Tem guia que é especializado na parte de aventura, tem aquele que é mais para a parte cultural, né? O que está acostumado a receber mais excursão de van e por aí vai. Então eu acabo direcionando mais para isso. Mas existe a concorrência, mas sempre tem mais espaço, né? Porque o mercado está crescendo. O que nós temos hoje de turismo, se você pegar e guardar os dados do que tem hoje comparado daqui a 10 anos, vai ser muito maior daqui a 10 anos, porque está cada vez mais presente a abertura de novos locais e atraindo mais pessoas, né? A pandemia, apesar de ter sido algo prejudicial, né, para o nosso planeta Terra, do modo geral, ele permitiu que, na verdade, Botucatu também fosse conhecida, porque foi um dos grandes destinos mencionados, né, na procura, porque o novo turista queria procurar algo assim, que não fosse tão conhecido, que tivesse turismo envolvendo natureza e que fosse perto da capital. E com boa imunização. Então, nós que mostrou que Botucatu tinha tudo isso e tinha tido esse privilégio, né, de ter essa campanha, né, de imunizar a população, as pessoas falaram, nossa, é lá que eu vou. Né? Inclusive tinha gente aqui na pandemia que veio procurar, então teve casa de hospedagem, ficou alugado a temporada inteira dessa pandemia. As pessoas vieram para trabalhar e ficaram todo esse período. Sérgio, a gente agradece a sua participação, a divisão de conhecimento que você tem sobre o turismo de Botucatu, e se quiser dar um recadinho aí, fique à vontade com a nossa audiência, e muito obrigado por você ter dado um espaço do seu tempo, da sua agenda, aqui ao jornalismo da Rádio Clube e ao aniversário da cidade. Eu agradeço a oportunidade. E, bom, fica aí o convite a todos a conhecerem, né, o turismo de Botucatu e região. É um turismo com várias possibilidades, e você que está falando que não tem nada para fazer em Botucatu, tem muita coisa. Então entra lá em descubrabotucatu.com, tem o Instagram Descubra Botucatu, e eu vou ter o prazer de orientar todos vocês em vários locais para serem descobertos aqui na nossa cidade. Obrigado, Sérgio, um bom dia para você, e a gente espera que você, a partir de hoje, sábado, dê uma ligadinha para ele ou outro profissional que atua nessa área aí, para conhecer Botucatu, e seja responsável com a nossa natureza, com a nossa gente, com a nossa cultura, com o nosso folclore e com os nossos sacis. Obrigado e um bom dia. Quem compra na Comercial B&B concorre a prêmios em dinheiro, que poderão chegar a 700 mil reais. E lembrando que a B&B é a loja que mais tem dado prêmios em dinheiro em Botucatu e região. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Tubo Tigre 4 polegadas, R$109. Bela Ducha Lorenzetti, R$65,90. Gabinete para cozinha de 1,5 m, R$499. E lembrando que para sua construção ou reforma, a B&B tem o melhor em acabamento. Promoção Dinheiro na Mão da Comercial B&B, onde você compra, economiza e pode ganhar dinheiro. Rua Floriano Simões 230. Telefone 3815-1900. Vila dos Lavradores. A construtora Reinaldo Henrique Engenharia tem o orgulho de apresentar o mais novo complexo comercial e residencial de Botucatu, Le Grand Chaillot, um moderno edifício na Avenida Vital Brasil, um dos pontos mais charmosos de Botucatu, com áreas comerciais no terreno e ampla área de lazer, com piscina coberta e descoberta, ambas aquecidas, sauna, quadras poliesportivas, campo de minigolfe, salão de festas, academia, salão de pizza, cinema, playground e soul wine. 2 torres, uma exclusiva com 4 apartamentos por andar, todos com 3 suítes, e outra torre com 1 e 2 dormitórios, sendo 4 unidades premium por andar. Procure seu corretor de confiança nas imobiliárias de Botucatu. Le Grand Chaillot, mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia.
Seven Motors, confiança, credibilidade e excelência. Sua concessionária Premium proporciona confiança, credibilidade e excelência no atendimento, entregando o que há de melhor para os seus clientes. Faça uma visita na Avenida Deputado Dante Delmanto 2833. Confira parte do estoque no site sevenmotors.com ou pelo telefone 3813-7707. Seven Motors, sua concessionária Premium em tudo.